eu próprio de propósito, porque um professor ou uma professora é aquele que não cabe em si. Isto é, eu não consigo ficar contido dentro de mim. Eu preciso transbordar. Eu vou mostrar algo que eu sei que vai derrubar um pouco, mas a gente precisa transbordar. A gente sai da borda. Sai da borda, você transborda. Um professor ou uma professora é aquele que acha que precisa repartir vida. Você sabe que conhecimento e afeto são duas coisas que você guarda, você perde. Você guardar, você perde. Conhecimento e afeto, você só ganha se você repartir. E nesse sentido, o que leva alguém a ser docente? Primeiro, uma inconformidade muito grande com a ideia de que as coisas não podem ser melhores. Segundo, que a gente tem aquilo que Paulo Coelho chamava de sã loucura. Existe uma loucura sadia na docência. Afinal de contas, é alguém que dedica a vida inteira a cuidar de outras pessoas. E essa pessoa não envelhece por uma razão, se ela for inteligente. Tem gente que nos assiste, que começou a dar aula com 16 anos e os alunos tinham 5. Ela fez 20 anos de idade, os alunos tinham 5. Ela fez 40 anos de idade, os alunos tinham 5. Todos os dias você tem convivência com o que há de mais forte na vida. Então, se eu não consigo ficar contido dentro de mim, se eu preciso me repartir, a melhor maneira de fazê-lo é exatamente por intermédio da educação escolar. Claro que há pessoas que não fazem a educação no sentido de ser professor. Não se confunda trabalho com emprego. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Tem muita gente que não tem emprego, mas tem trabalho. Muitas pessoas nos assistem, não têm um emprego, já tiveram, aposentaram, mas continuam trabalhando. Trabalho é fonte de vida, os gregos chamavam de poieses. A tua obra. Você às vezes é uma mulher que cuida de filhos, cuida de pais idosos, cuida do teu marido que você precisa, ou você é um marido que cuida de alguém. Você é alguém que cuida de alguém nessa hora no hospital, que está aí na beira de um leito, ajudando a tirar as escaras de uma pessoa que está há meses em estado comático. Portanto, você tem um trabalho. Há pessoas que encontram no emprego o trabalho que queriam ter. Deu o caso. Professores, de maneira geral, encontram no emprego o trabalho que queriam ter. Agora eu falo baixo para que os nossos chefes não ouçam. Sabe qual é a diferença entre trabalho e emprego? E agora por isso que eu vou falar baixo. É porque trabalho é uma coisa que a gente faria de graça. Porque é fonte de vida. E cada um de nós e cada uma de nós gosta tanto de ensinar que a gente sofre quando não consegue fazê-lo, sofre porque quer fazer melhor e sofre porque às vezes não consegue fazer certo. Nós somos um profissional amador, né? O que é um profissional amador? Amador no duplo sentido da expressão. Aquele que ama e aquele que sabe que não está pronto. Por isso nós somos amadores. Agora, a expressão é belíssima. Não é à toa que nós chamamos, por exemplo, as pessoas que a gente admira na vida de mestre. Rabi, o mestre. Você não chama qualquer um de mestre ou qualquer um de mestre. Por isso eu me orgulho. Agora eu vou dar uma expressão que é um pouco, todo mundo aqui da aula sabe disso, é uma expressão, pode parecer arrogante, mas olha que bonito, quem se dedica à docência se dedica ao magistério. Magis, magno, maior. Certo? Então, o que é o que é só. Por isso que alguns são chamados de magníficos. Nem sempre nós o somos. Várias vezes nós deslizamos. Mas é muito bonito ser chamado de magistério ou de mestre. Por isso, não cabendo dentro de mim, eu preciso ser professor, eu tenho que me repartir. Eu sei que eu sou mortal. Então eu preciso me repartir o máximo que eu puder para que eu vá ficando por aí nas coisas. E não é coisa material. Sabe qual é a coisa mais gostosa que a gente tem? Quando você encontra um aluno, e a gente encontra vários. Você está andando no Brasil, fala assim, professor, ele para na tua frente assim, o senhor lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. E às vezes a pessoa diz, sabe o quê? Maria Lúcia sabe do Santo também, ele vira e diz assim, senhor, um dia o senhor disse uma coisa que mudou a minha vida. Cada um e cada um de nós tem alguém que foi nosso mestre ou mestra, que algum pedaço da vida se repartiu. Por isso, talvez, nosso dia 15 de outubro, eu brinco muito, o ano passado em Barretos eu fiz essa conversa. Embora a gente comemore o dia do professor no 15 de outubro, tem gente que acha que o dia do professor é 2 de novembro, que é o dia de final. E outros acham que o dia do professor é 1º de novembro, que é o dia de todos os santos. Eu acho que é 1º de novembro. Não porque santos nós sejamos, que seria uma arrogância inacreditável, mas porque dos santos e das santas nós temos um pedacinho que é uma ação loucura. Isto é, fazer aquilo que precisa ser feito e que dificilmente muitas pessoas gostariam de fazer, porque muita gente acha que você tem que cuidar da própria vida. O lema da docência é um por todos e todos por um, jamais é cada um por si e Deus por todos. Por isso que é 1º de novembro. Não por causa da santidade, mas por causa da ação loucura. Para lá, Sérgio.